Muitas pessoas já viram, quando criança, animações da Disney em 2D, à mão. E hoje em dia, tá vendo tudo em 3D, mas bate pela nostalgia. Não, exatamente. E aí, por exemplo, a gente tava falando antes de começar a gravar aqui, dessa questão da revolução que algumas franquias elas acabam ocasionando, né? Igual você tem a questão do sci-fi, você tem o Star Wars, e Star Wars foi um fenômeno. Star Wars não foi só... No ano de 1977, acredito eu, não foi só mais um lançamento no cinema, entendeu? Foi um fenômeno, foi um evento histórico que nunca vai ser esquecido. Existe um cinema antes de Star Wars, existe um cinema após Star Wars, entendeu? E o que eu tava te falando, aquela questão de a vida imita a arte e a arte imita a vida, é uma parada que é muito presente na cultura que a gente consome. Você parar pra pensar, e ela é muito, como o próprio nome diz, cultura pop, cultura... É que existe uma diferença entre cultura pop e cultura nerd, né? Mas um bebe da fonte do outro, um acaba tendo uma certa relação com o outro. Não é a mesma coisa, mas eles têm uma relação ali. Eles têm usuários e consumidores em comum, por assim dizer. E foi uma verdadeira revolução tecnológica. Ah, lembrei o que eu estava falando. Eu falei de a questão da arte imitar a vida e da vida imitar a arte. E das questões de cultura pop e cultura nerd, elas serem muitas vezes confundidas, mas elas são coisas diferentes. Em alguns pontos muito semelhantes, mas fundamentalmente coisas diferentes. Porque a cultura pop é tudo aquilo que é popular. Tudo aquilo que é popular é cultura pop. Isso entra filme, série, música, esporte, por exemplo, futebol é cultura pop. Futebol é uma parada muito popular, entendeu? Já a cultura nerd não, é aquela pegada mais do cara que tem um estilo de vida nerd, entendeu? O cara que faz parte da cultura nerd, ele não é o cara que vai assistir a um filme de Star Wars e se dá por satisfeito com isso. Ele é o cara que ele vai lá e ele quer saber mais sobre o George Lucas, ele quer saber quem é o George Lucas, o que o George Lucas fazia, o que fazem, do que vivem, do que se alimentam, onde moram. É quase isso, entendeu? Hoje, no Globo Repórter. E essa rapaziada que você tá falando da cultura nerd, a cultura geek em geral também, é aquela rapaziada que fica louca em Comic Cons, por exemplo, a CCXP ou a BGS e de cosplay. Ver outros cosplay também, participar de campeonatos de cosplay, fazer o seu personagem favorito, ver outros personagens, tirar foto e tal. Essa é a rapaziada louca pela cultura geek, tanto também pela cultura pop e a cultura nerd, bicho. É muito impressionante você ver que lá tem muita coisa, cara. Tanto que a BGS é a maior daqui da América Latina. Rapaziada, vem tudo pra cá. Quando tem a BGS, vem até a galera gringa dos Estados Unidos, por exemplo. Veio pra cá também. Não, CCXP foi uma realização na minha vida, cara. Você não tem ideia da felicidade que é o David na CCXP. É uma família de louco. Tipo, caralho, eu tô na CCXP. Tipo, eu viro uma criancinha de 5 anos. Você não tá entendendo. E o que você estava falando sobre a questão do Star Wars, dessa divisão de águas, é que, cara, eu tinha visto um documentário sobre isso, mostrando desde o primeiro lançamento do primeiro Star Wars, que foi uma coisa que realmente revolucionou. E por quê, cara? Porque as coisas que apareciam nos filmes eram impressionantes, bicho. Apareciam lá os monstros, digamos assim, as pessoas, as outras espécies, as outras raças, de maneiras em que os efeitos especiais delas, as maquiagens, eram totalmente diferentes da época, cara. E não eram feitos em computação gráfica. A maioria das coisas que eram feitas... Exatamente, efeito prático. E a maioria das coisas que eram feitas em computação gráfica, CGI, eram as batalhas espaciais, no espaço, as naves, os tiros de laser e tudo mais. Essas não eram as coisas que geralmente eram feitas em CGI. Já o de resto, cara, eram tudo efeito prático. E eles falam, a galera da Lucasfilm, George Lucas, eles sempre falavam que eles buscavam sempre o efeito prático, trazer uma realidade para aquela época. Por isso que você citou essa questão de divisão de águas, foi que mudou muita coisa. Todos os outros cinemas, todos os outros filmes, a galera buscou se inspirar em Star Wars, bicho.
Você começou a Sim, ver sim. mais coisas e inspirações em Star Wars, galera, utilizando mais de efeito prático também. Sim, basicamente todo sci-fi que existe hoje é inspirado em Star Wars. E a questão das lutas espaciais, dos combates espaciais, o que era CGI, por assim dizer, eram os tiros de laser e tudo mais. Porque as naves, elas eram maquetes, eles faziam as maquetes das naves e fazia tipo um stop motion muito louco de nave espacial. E um detalhe, uma parada que é muito, muito importante e que fez funcionar muito bem Star Wars, é que as coisas elas não são perfeitas. Por exemplo, você vê uma nave, ela não é aquela nave limpinha que pareceu que acabou de sair da fábrica, entendeu? Ela é a nave que tem marca de tiro, que tem sujeira, que tem ferrugem. Isso passa mais veracidade pro telespectador. E também outra coisa, a questão dos hologramas. Eles têm muito a questão dos hologramas para comunicação. E aí, já naquela época, eles tinham condições de fazer os hologramas perfeitinhos. Sabe quando você vê que o holograma ele tem meio que ruído, sabe? Tipo, ele meio que chia, sabe? Tem tipo um chiado de televisão. Então, aquilo lá é proposital. Aquilo lá é feito para parecer mais verossímil, entendeu? Ele foi colocado ali de propósito para passar mais verdade para o telespectador. Eles poderiam fazer o holograma perfeitinho, só que soaria muito falso, entendeu? Uhum. E eu lembro dessa parte do documentário, que é o Luke Skywalker vendo uma forma espiritual do Obi-Wan. Que você Sim. consegue ver essa cena que é totalmente feito em CGI. Não digo de CGI, mas de montagem. Você consegue ver o fundo verde atrás dele. Você consegue ver a questão do chroma key atrás do Obi-Wan e o Luke totalmente longe dele. Porque as cenas precisavam se intercalar. Ou seja, o Luke ele estava olhando totalmente pro nada naquela cena. Ele precisava interpretar de que ele realmente estava vendo alguma coisa ali na frente. E do outro lado era uma cena já gravada do Obi-Wan e um chroma key. E na Ele cena. inseria com uma máscara, né? Fazia uma máscara na imagem e inseria Aham, o outro vídeo. por cima. Por isso que eles tinham que Exatamente. ficar meio longe. Porque tinha que se intercalar. Aí na cena final você consegue ver perfeitamente que tem umas falhas, tem uns erros ali. Mas que na época poderia ser Era o melhor que interpretado como se existia. fosse mal. Era o melhor que existia na época. Você consegue ver lá o fundo, às vezes quando o Obi-Wan ele se mexia, dava pra ver a cor em verde atrás dele e tal, as falhazinhas, mas pra época já era revolucionário. Pra época já, como você citou, a questão de holograma, bicho, fazendo isso em um filme sci-fi daquela época, quem imaginaria? Depois disso já começaram a falar que no futuro, sei lá, em 2020 já teria robô. É uma Não, de acordo com De possibilidade. Volta pro Futuro, em 2015 já era pra ter carro voando. Pois é, dos filmes lá. Tanto que fizeram vídeos na época falando o que previram De Volta para o Futuro para este ano que não aconteceu ainda. Exatamente. Uma coisa muito. E, por exemplo, o principal diferencial da trilogia original de Star Wars, que é o episódio 4, 5 e 6, não é tanto os efeitos especiais. Os efeitos especiais chamaram muita atenção e fizeram muita gente ficar tipo, impressionado. Mas não era o principal. O mais forte da trilogia original é a história. A história é muito bem feita, ela é muito bem amarrada, ela é muito bem construída. E não sei se você sabe, mas, por exemplo, Darth Vader, ele não é o ator que tá lá na filmagem que faz a voz do Darth Vader. São dois atores, entendeu? Tipo, tem o ator de corpo e o ator de voz, entendeu? Uhum. Sabia? Então, e aí no episódio 5, o Império Contra-Ataca, que o Darth Vader revela que ele é o pai do Luke, não é só a audiência que não sabia, que ficou surpresa. Praticamente ninguém da produção sabia. Tipo, isso era um sigilo, era segredo. E tanto que na hora de gravar, como eram dois atores diferentes, o ator que faz o corpo, na hora da cena, falou uma coisa diferente, entendeu? Eu não vou lembrar o que era agora, mas aí, tipo assim, todo mundo foi pego de surpresa. Tipo assim, quem sabia era o George Lucas, o ator que fazia a voz, mais um outro produtor lá, entendeu? Mas ninguém sabia. Nem os caras que trabalhavam no filme sabiam que o Darth Vader era pai do Luke. Então foi uma puta revelação. Improvisando na hora eu ouvi isso. Não, tipo, na Premiere lá, na primeira exibição, todo mundo foi uma loucura, tipo, foi
Tipo, como assim? O Darth Vader é pai do Luke, que, entendeu? Tipo, porque até ali todo mundo achava que o Darth Vader tinha matado o pai do Luke, só que na verdade o Darth Vader é o pai do Luke. Por que o Obi-Wan ele usa esse termo de que o Darth Vader ele mata o pai do Luke? E é porque o Darth Vader é o pai do Luke, só que antes ele era um cavaleiro Jedi, entendeu? E aí ele foi corrompido pelo lado sombrio da força. Então ele meio que, tipo assim, deixou de ser o Anakin Skywalker morreu e nasceu o Darth Vader, entendeu? Por isso que ele fala que o Darth Vader matou o pai dele. E é uma coisa muito legal essa questão da força, que também foi retratada, que não sei se você acompanhou, foi retratada em partes na nova série do Mandaloriano, que tem a questão lá do Baby Yoda, que tem toda essa relação com a força, cara. Que chegou até a citar a garota lá, a mulher, caraca, não fugiu o nome da cabeça, sabe aquela garota lá? A Ahsoka? Isso, a Ahsoka, ela começa a citar que ela não iria cuidar do Baby Yoda, porque ela tinha medo de ver tanto poder acontecer dele se tornar o que o Anakin se tornou. E isso ela faz referência com essa Você questão sabe da qual é a relação dela com o Darth Vader, né? Ela era a aprendiz do Anakin Skywalker. Então, isso é uma coisa que ela cita lá e é uma coisa que ela sente medo. É uma coisa que ela presenciou, que ela experienciou. Ela viu o mestre dela deixar de ser um cavaleiro Jedi e ser corrompido pelo lado sombrio da força. Como é que fala? O cavaleiro Jedi, ele tem que se abdicar de algumas coisas, entendeu? E isso inclui o amor. Por quê? Porque eles são ensinados que as emoções, elas te levam a ter, por exemplo, momentos de raiva. Por exemplo, por você amar muito alguém, quando você a perde, você pode sentir muita raiva se essa perda foi causada por uma outra pessoa. É o que acontece com o Anakin, entendeu? Ele perde a mãe dele, o povo da areia mata a mãe dele, e aí ele vai lá no povo da areia e se vinga e mata todo mundo que tá ali no lugar, entendeu? E aí o que acontece? Ele acaba se desequilibrando na força, entendeu? Esse amor muito grande, até pela própria mãe, levou ele a sentir raiva e ódio quando ele perdeu a mãe dele, e isso levou ele a um desequilíbrio na força, o que tornou ele uma presa muito fácil pro Darth Sidious, pro Imperador, corromper ele pro lado sombrio, entendeu? Por ele estar desequilibrado na força. Uma coisa que é brevemente citada pela série do Mandaloriano é quando o Baby Yoda ele tá lá aprisionado e ele começa a atacar vários Stormtroopers. Aí ele tá lá atacando e tal, e ele começa a enforcar, cara. Ele começa a usar a força dele pra enforcar. E o enforcamento não é utilizado pelos Jedi, e sim pelos Sith. Ele começa a usar, e ele fala, não, deixa ele continuar. Não vamos impedir ele, deixa ele continuar. Ou seja, ele tava deixando ali naquele momento o Baby Yoda continuar usando a força dele, desequilibrando da força, indo pro lado sombrio. E isso é uma questão que a gente consegue ver, cara, que também representa toda essa questão que você citou agora da questão do amor do Anakin. É uma coisa que é muito louca, cara. Que nem a gente tava falando sobre cultura pop, cultura geek, nerd e tal. Que isso é o tipo de coisa que galera que realmente curte vai atrás, vai pegar essas teorias, essas análises e ficar doido com isso, cara. É uma Exatamente, cara. Eu sou, tipo assim, eu não sei, tipo assim, eu cheguei meio que com o bondinho andando do Star Wars, porque, tipo assim, Star Wars lançou na década de 70, eu nem sonhava em nascer. Mas, tipo assim, eu sinto que é uma comunidade que tá viva, entende? Que é um pouco complicado de você se inserir, porque tem muito conteúdo. Mas se você for ali se alguém te der ali o caminho das pedras, souber por onde começar, por onde que é mais legal assistir, porque existem vários jeitos de você assistir Star Wars, entendeu? Não existe um jeito certo. Você pode assistir Star Wars pela ordem cronológica, você pode assistir Star Wars pela ordem de lançamento. Se você for assistir Star Wars pela ordem de lançamento, você vai assistir episódio 4, 5 e 6, que é a trilogia original, depois episódio 1, 2 e 3, que são as prequels, que mostram a origem da trilogia original, entendeu? Você tem ali o arco do Darth Vader na trilogia original, que é o Luke contra o Darth Vader, até o retorno do Jedi, que é a redenção do Darth Vader, dele voltar pro lado da luz da força, e aí no final até mostra ele se juntando
ao Obi-Wan e ao Yoda lá, naquele meio que naquela forma espectral lá da Força, entende? E você tem a trilogia prequel, que é a origem do Darth Vader, né? Que ainda era Anakin Skywalker. Então você tem o Anakin Skywalker lá em Ameaça Fantasma, episódio 1. Criança, quando o Obi-Wan junto com o... Caraca, eu esqueci o nome do... O Qui-Gon Jinn, que é o mestre do Obi-Wan. Ele descobre o Anakin lá, e aí ele vê que ele era muito forte na força e tal, e aí decide treinar ele. E ele até desobedeceu o Conselho Jedi, porque o Conselho Jedi não queria treinar o Anakin. Porque, por vários motivos, inclusive que ele era muito velho, entende? Porque o Anakin, sei lá, devia ter uns 7, 8, 9 anos. E o treinamento Jedi é uma parada que começa muito cedo, entendeu? Tipo, 5 anos é a idade legal de você começar ali o treinamento Jedi da criança. Ela se torna um Youngling, depois um Padawan, e depois um Cavaleiro Jedi. Tem todas essas etapas. Porque é uma... Pensa, tu tá portando um sabre de luz, velho. É um deslize e tu manda teu próprio braço embora. Você tem que ser muito bom. É um sabre de luz, não é uma peixeira. Fazer todas no caso, ter toda essa agilidade, porque ainda tem os sabres de luz que são duplos. Que você pode utilizar de Sim, vários... aquele do Darth Maul lá. No próprio episódio 1. Aquela luta lá é lendária, tipo assim. É uma parada que na minha opinião, e tem gente que discorda e tá tudo bem, é que eu acho que o Darth Maul, que é aquele vermelho que tem uns chifres, né? Você tá ligado qual que é, né? Eu sei. Então, eu acredito que ele tenha sido um pouco mal aproveitado nos filmes, porque, tipo assim, ele é apresentado no episódio 1 e ele morre no episódio 1, saca? Tipo, ele é muito bom, ele rende umas lutas muito interessantes com o Qui-Gon Jinn, tanto que ele mata o Qui-Gon Jinn, que é o mestre do Obi-Wan, e aí o Obi-Wan mata ele ali numa luta, assim, incrível. Na minha opinião, ele foi mal aproveitado, poderia ter durado por uns filmes a mais, entendeu? Mas aí, tipo assim, quem sou eu pra dizer o que o George Lucas tem que fazer, entendeu? Tipo assim, às vezes o fã, ele acha que ele tem muito direito de decidir como que a obra tem que ser, e na verdade não é assim que funciona. Você, enquanto fã, você é um espectador, entendeu? Existe uma comunidade por trás daquilo, mas você é um espectador, entendeu? O Star Wars, ele é o que o George Lucas quis mostrar, entendeu? E se o George Lucas quis mostrar que o Darth Maul era daquele jeito e acabava ali, pronto, acabou. É a visão que ele tinha da coisa, entendeu? Você não tem que ir lá e dizer, você pode achar que não foi muito bom, mas agora querer mudar já é uma parada que eu acho que não é muito certa, entende? Mas, assim, como eu não sou tão ligado assim em Star Wars, agora pegando nessa parte do George Lucas, mudar a gente como espectador e tal, o que você acha então, cara, sobre o que aconteceu depois da Disney ter comprado a Lucasfilm, a Star Wars e tal, e veio essa nova trilogia, que a rapaziada criticou bastante, cara. Qual que seria a sua opinião sobre isso? Porque, como eu falei, eu não sou tão ligado, então eu não teria como opinar se eu gostei ou não, tendo em relação às trilogias anteriores. Cara, eu acho que, por exemplo, ela teve algumas decisões bem assertivas e outras nem tanto. Igual, no último filme da trilogia, fica uma parada meio complicada de você explicar, por exemplo, caraca, eu esqueci o nome do planeta lá. Tipo assim, eles tentam meio que reviver o Imperador, e aí, tipo, faz aquela associação de que a protagonista é da família do Palpatine e tudo mais. Pra mim não ficou muito legal. Tem gente que gosta, mas qual que eu acho que é o maior triunfo da nova trilogia? O que ela trouxe de mais importante? Não é nem que ela é uma história sensacional e incrível, não é isso. O que eu acho que ela trouxe de mais benéfico não é uma história sensacional, uma história épica e incrível. O que eu acho é que a nova trilogia, ela serviu muito como porta de entrada, entende? De novos fãs, de pessoas que não conheciam ou só ouviram falar de Star Wars, assistiram a nova trilogia, viram uma parada muito bonita visualmente falando. É muito lindo, tipo, é lindo pra caramba, tipo, é muito bem feito. E aí acabou atraindo essas pessoas para o que é Star Wars, entendeu? Eu acho que esse foi a maior conquista da Disney enquanto conduzindo Star Wars. E também tem a questão de que ela foi muito mais comercialmente ativa, né?
A Disney ela é muito boa nessa questão do fazer dinheiro. Realmente ela faz dinheiro como ninguém. Ela sabe fazer dinheiro como ninguém. De você criar a questão dos sidekicks lá, você criar por exemplo, o BB-8, entendeu? O BB-8 é o R2D2 pra dar dinheiro, entendeu? Tem que ter uma coisinha nova ali porque eu vou querer comprar, entendeu? É isso. Aí você pega, por exemplo, o The Mandalorian, que você tem a nave lá que foi destruída, e aí eu assistindo, eu falei, cara, é claro que a nave foi destruída, porque aí vai ter outra e eu vou querer comprar, entendeu? O novo brinquedinho. Exatamente. Nisso, a Disney é sensacional, ela manja muito, tipo, demais, assim, tem aquele robozinho lá da nova trilogia, que tem uma rodinha só, saca? Eles foi com o monociclo, então, porque lógico que vai ter um robozinho novo, porque eu vou querer comprar. É do próprio Baby Yoda também. Exatamente, o próprio Baby Yoda com várias roupinhas diferentes, o Baby Yoda segurando coisas diferentes. Por que tem o Baby Yoda segurando aquele ovo laranja lá que ele come? Porque eu vou querer segurar o Baby Yoda segurando o ovo laranja, entendeu? Eu vou querer comprar. Eu não quero só o Baby Yoda, eu quero o Baby Yoda segurando o ovo laranja. É por isso, entendeu? É por isso que existe essa parada, porque é pra vender, é pra dar dinheiro, entendeu? A animação de maior sucesso da Disney, qual que é? Frozen, entendeu? Tipo, e aí eles criam, tipo, milhares de versões do Olaf segurando e vestindo coisas diferentes, entendeu? Por quê? Porque eu vou querer comprar. Não mas as pessoas que curtem muito vão querer comprar, elas vão querer ter todos os Olafs que existem. É que nem aquela questão que no começo de cosplay. É a mesma coisa que você se sentir vestir o seu próprio personagem e o ver seu personagem vivo ali, digamos assim, de uma outra pessoa fazendo cosplay de um outro personagem que você possivelmente vai conhecer. Tem essa relação de você se sentir emocionalmente completado por dentro, digamos assim. E é uma parada que é tão poderosa assim, esse lance essa força que Star Wars tem, que quando eles anunciaram o The Mandalorian, já tinha sido divulgada a imagem do Baby Yoda e tudo mais. E aí eu lembro que foi no final do ano e a série ia começar no comecinho do próximo ano, no caso 2020. E aí eles não conseguiram fazer o lançamento dos brinquedinhos, das pelúcias do Baby Yoda antes da virada do ano, antes do ano novo. E aí, tipo assim, pra você ter uma ideia, questão de 2, 3 meses, eles calcularam que a Disney deixou de ganhar quase 4 bilhões de dólares que ela poderia ter vendido só de brinquedo de Star Wars. Entendeu? Questão de 3, 4 meses, 2, 3 meses, entendeu? 4 bilhões de dólares. Não sei se você sabe, mas 4 bilhões de dólares é dinheiro que só o caralho. Imagina só. Um tanto. É muita coisa, tipo assim, muita coisa, é uma franquia muito, muito forte, tipo, não tem como, saca? Todo mundo conhece Star Wars, todo mundo conhece o Darth Vader, até quem nunca assistiu Star Wars já viu o Darth Vader, sabe? Você mostra uma foto do Darth Vader e fala, ela reconhece, entendeu? Não é qualquer coisa que chega lá, entendeu? Que chega nesse nível. Tem uma parada que eu gosto muito, que é o seguinte, você pode fazer uma coisa de muita boa qualidade e não ter resultado. Você pode fazer uma parada muito boa, muito bem feita, e mesmo assim não conseguir resultado. Mas você nunca vai conseguir resultado se você não fizer uma coisa muito bem feita. Entendeu? Você pode fazer uma coisa muito bem feita e mesmo assim não conseguir resultado, mas você nunca vai conseguir resultado se não fizer uma coisa bem feita. E ninguém chega lá à toa. Se você for ver, cara, o George Lucas é extremamente brilhante. Ele foi o cara que idealizou o Indiana Jones, cara. O Indiana Jones é o Indiana Jones, bicho. Sabia que a mesma mente que bolou Star Wars bolou Indiana Jones. E vai ter vários filmes agora também, cara. Já foi anunciado pela própria Disney. Não, sim, eu tô ligado que vai sair o Indiana Jones novo aí. Cara, eu só... Acho que não vai ter... uma parada que... Hã? Eu acho que não vai ter boneco vendendo? Pô, é o que não vai faltar. Entendeu? E eu não tô dizendo que é errado. Não é errado. Tipo assim, a franquia é grande, eles querem lucrar e é isso. Eu no lugar faria a mesma coisa. Essa é a questão. Eu no lugar deles faria a mesma coisa. Talvez nem com tanta expertise, mas tentaria fazer do mesmo jeito, entendeu?
até hoje. É um mercado que tem até hoje, né, cara? Essa questão de bonecos, brinquedos. Não, sim, exatamente. É o que mais dá dinheiro, não é nem a bilheteria. A bilheteria não dá essa grana toda. E além disso, além de pegar o público-alvo de crianças, digamos assim, pega também adolescentes e adultos. Como você citou, por Sim, exemplo. a nova trilogia, ela serviu pra reavivar, né? Porque você tinha uma fanbase que era bem mais velha. Entendeu? Antes da nova trilogia de Star Wars, a fanbase era muito mais velha. E tinha eu lá no meio, tendo jogado, assim. Mas ele tinha eu lá, tipo, com 14 anos, assistindo Star Wars. Mas era a exceção. E o que você citou do Darth Vader, por exemplo, de ser algo, digamos, atemporal, é que, por exemplo, se tornou algo da cultura pop em geral. Sim. Você pode pegar qualquer pessoa, mostrar a foto do Darth Vader, e ela vai. Você pergunta, quem que é essa pessoa? Sabe nem seu nome, mas eu conheço. Então, ela pode nunca ter assistido um filme de Star Wars, cara. Mas ela vai conhecer. Ela vai saber quem é. Porque se tornou parte da cultura pop. Então você mostra ali, independente. Na minha opinião, o Star Wars ele foi no cinema o que o Michael Jackson foi na música, cara. Tipo assim, o Michael Jackson ele inventou o pop como a gente conhece hoje. Ele inventou o pop como a gente conhece hoje. Não tem outra explicação melhor. Entendeu? Ele inventou o conceito de clipe como ele é hoje, que é um mini filme, por assim dizer, entendeu? Ele inventou essa parada. Tipo, isso não existia e ele criou essa bagaça. Ele foi lá e fez acontecer. Não é à toa que ele é o artista do álbum mais vendido da história, entendeu? São dezenas de milhões de cópias. Até hoje é o álbum mais vendido da história, Thriller, cara. Thriller mudou o mundo. Billie Jean foi o primeiro clipe de um artista negro a passar na MTV, entendeu? Ele tem uma série de conquistas muito interessantes. Ele é o detentor do recorde de pessoa que tem mais recordes no Guinness Book. Ele tem um recorde que é ele ser a pessoa que tem mais recordes no Guinness Book. Ele tem um recorde de álbum mais vendido da história. Ele foi considerado pela revista Rolling Stones o artista mais influente da década, do século, do milênio e da história da humanidade, entendeu? É o cara que tem um recorde por ter recorde. Cara, tipo, o que é uma das revistas mais influentes do meio artístico dizer que você é o artista mais influente da década, do século, do milênio e da história da humanidade, cara? Isso não é pouca coisa, entendeu? Ele foi, tipo assim, ele não foi o primeiro, mas ele foi um dos primeiros, assim, a ser uma estrela, tipo, no nível mundial do jeito que ele era, entendeu? O que foi antes dele, eu posso contar, assim, dois, que eu me lembre. Que você tem os Beatles, que você tem todo o lance ali da Beatlemania ali nos anos 60, que era um bagulho de louco, assim. Tipo, tanto que hoje você tem fone de retorno, sabe? Microfone, fone de retorno, sabe? Dos cantores. Uhum. O fone de retorno, ele foi muito impulsionado pela questão da Beatlemania, entendeu? Porque os Beatles chegavam para fazer um show e o público fazia tanto barulho, mas tanto barulho, que eles não conseguiam se ouvir, entendeu? Os vocalistas falando assim que eles se guiavam muitas vezes pela batida do pé do guitarrista, assim, ele olhava pro pé do guitarrista e acompanhava o ritmo, porque ele não conseguia se ouvir, ele não sabia o que ele estava cantando. De tanto barulho que a plateia fazia. Tipo, demais. E outro antes disso é Elvis Presley, entendeu? Mas o Michael Jackson foi sinistro, porque ele não só cantava muito bem, ele dançava muito bem, ele era sensacional. E isso tudo se relacionando com aquela coisa de divisor de águas, né, cara? Que nem você falou. Exatamente. Se o Michael Jackson era uma coisa... Todos os dois aqui, tanto o lance do cinema quanto da música, foram marcos que mudaram, fizeram ali um ponto de inflexão, né? Um plot twist ali muito grande nesse ramo de atuação, cada um no seu ramo, né?
Mas assim, então dessa questão do Star Wars, você citou que não teria tanto problema, foi mais a questão de pegar um público atual, talvez se adaptando Exatamente. ao estilo atual. Eu não vejo tanto problema exatamente por isso, porque é interessante você fazer uma manutenção da fanbase, né? Você não deixar que a fanbase acabe morrendo, né? Porque não é nem que ela acabe morrendo, é que ela vai envelhecendo. Tipo assim, você pegar os fãs da trilogia original que assistiram no cinema, pô, eles estão bem velhos já, entendeu? Não são mais jovens. São pessoas que iam no cinema já no final da década de 70. Então, tipo assim, não são exatamente pessoas mais jovens que tem, entendeu? Elas estão ficando mais velhas. Não pegaria o público atual. Teria que ser um estilo mais... Exatamente, não é que é ruim, mas é que, tipo assim, o padrão de qualidade técnica hoje subiu muito. Então, é por isso que você não tem mais animações 2D, entendeu? Porque o padrão técnico, a qualidade técnica subiu pro 3D e veio pra ficar, entendeu? Além dessa questão de qualidade técnica, tem a questão de produção em si, a logística em si. Porque a diferença de você fazer um molde 3D e fazer animação 3D é totalmente mais prático e mais dinâmico de você fazer em 2D, porque você desenha ali frame por frame a questão de 2D. Sim. Além de ser desenhado à mão. Então você desenha ali frame por frame, na questão do 2D. Então o que seria mais prático para logística e produção de empresas de animação? Fazer o quê? A animação em 3D ou 2D? Provavelmente a animação em 3D, sendo muito mais prático, podendo produzir muito mais rápido, muito mais dinamicamente do que a animação em 2D. Tendo, por exemplo, a animação 2D, você não conseguiria mexer ali um personagem em 3 dimensões. Girar ela pra cima, pra baixo, pro lado e tal, e fazer animações mais suaves, por exemplo. Já é bem mais limitado. Tipo assim, então, como era muito comercialmente viável, você tinha um investimento pesado. Então você tinha os estúdios Disney fazendo loucuras com 2D. Mas aí o 3D ele veio e cativou, entendeu? Você falou, caraca, é bonito de se ver, entendeu? O 3D ele é uma parada que ela é bonita de se ver. E aí você tem claramente aquelas pessoas que ficam meio que apegadas ao passado, a questão nostálgica, que fala, não, porque o 2D é tal e tal e tal e aquilo. Mas não adianta, entendeu? O futuro ele está sempre a caminho. Ele não adianta, não dá para parar o desenvolvimento tecnológico de nada, entendeu? Cara, tem depois do 3D, veio agora a realidade virtual, cara. Pros jogos. Sim, e não vai parar, entendeu? Pra filmes, cara. Eu não duvido nada que depois de vir pros jogos, essa tecnologia venha pra filmes, pra tecnologia de entretenimento visual, no caso. Imagina só parada que realidade virtual pra assistir um filme seu e tal. Quem sabe usar essa tecnologia pra você ser um personagem de um filme futuramente, cara? Nada é impossível. Um filme já sendo em 3D, porque tecnologias utilizadas para 3D são tecnologias que geralmente também utilizam para jogos. A Unity, por exemplo, é uma tecnologia utilizada, uma engine utilizada tanto para criar jogo quanto para criar filmes, animações. Tem várias animações no mercado que foram criadas para animações. E imagina pegar essa tecnologia da Unity, por exemplo, essa engine da Unity, e criar um personagem ali dentro em que a pessoa pode utilizar um óculos de realidade virtual e ser esse personagem e assistir o filme lá dentro, ou acompanhar a visão desse personagem, cara. É uma coisa que pode acontecer no futuro. Uma parada que eu ficava, por exemplo, principalmente nos anos de escola, assim, no ensino médio, primeiro e segundo ano, ensino médio inteiro, na verdade, eu ficava trocando ideia com um brother meu, o Carlos, né, e aí a gente era muito fã de cinema e tudo mais, e a gente ficava tipo, o que será que vai ser do futuro do cinema e tudo mais, e a gente ficava pensando em formas de você ter mais imersão no filme, né, e aí eu lembro que uma vez eu falei, cara, imagina que louco, por exemplo, hoje você tem um cinema 3D, tipo, você coloca um óculos e você tem os efeitos 3D, imagina se no futuro eles lançam um filme que tipo, tem cheiro, tá ligado? Tipo, eles conseguem, tipo, colocar um cheiro naquela cena, tipo, imagina que louco, tipo, uma paranoia que surge na minha cabeça. Tipo, sei lá, tá tendo Vingadores, teve uma porradaria ali, quebrou pedra pra todo lado, você sente cheiro de pedra, por exemplo, no ar. Não, tipo, teve uma explosão, um cheiro de pólvora, tipo,
o cara tá num jardim, cheiro de jardim. Porque se fosse realmente algo real, poderia irritar algumas pessoas de alergia, por exemplo, sentir irritação. Pra alguma coisa assim existe. Então, mas é o que acontece, é você simular o odor, entendeu? Porque é igual, sei lá, é igual o suco tangue de morango. O suco tangue de morango não tem morango, entendeu? É o aroma e também a questão Entendeu? de... Uhum. Porque o que o cara tem alergia não é ao cheiro, mas sim a substância que aquele cheiro tem, entendeu? Se você consegue imitar isso de outra forma, você... Seria possível, bicho. Fora que tem outras questões, por exemplo, existem pessoas que têm reações epiléticas quando são expostas a algumas frequências de luz. Nem por isso se impede que o cinema continue existindo ali, entendeu? Foram tomadas medidas para que episódios assim não aconteçam novamente, de pessoas passarem mal. Igual aconteceu com, acho que foi com o Dragon Ball lá no Japão, foi com o Pokémon, não lembro. Mas foi com um anime lá, tipo, que tinha uma frequência de luz muito louca e um monte de criança teve ataque epilético. Foi foda, entendeu? Tipo, Se não me engano, eu vi, cara. Eu lembro de ter visto sobre isso. entendeu? E aí, tipo assim, não acontece de novo. Em algumas coisas tem aviso. Eu lembro que no... Eu não lembro. Eu acho que no Disney Plus tem alguns conteúdos que aparecem no aviso antes. Tipo, se você tem histórico de ataques epiléticos e tal, tem, tipo, probabilidade de você ter algum tipo de reação e tal. Tem uma parada assim. Tem séries que antes de iniciar o episódio mostram frases como essa. Exatamente. Pra alertar antes de continuar. Então é uma coisa bem interessante, cara. Fora que, por exemplo, imagina essa tecnologia muito louca de odores. Ela não é essencial pro filme. Imagina que você vai pro cinema e aí você tem lá o 3D. Se você vai numa sessão 3D, não dá pra tu assistir sem o óculos, entendeu? Mas se tu vai numa sessão com aroma, não tem problema tu não ter o aroma, entendeu? Porque tu vai continuar vendo a imagem. Se tu tem algum problema, alguma reação com essa tecnologia, é só você não usar, entendeu? Mas aí eu penso a questão de aroma, cara. Seria muito louco no dia Entendeu? Sai umas paradas muito loucas na minha cabeça, assim. cheiro de mata, por exemplo. O cara numa floresta. Velho. Seria uma nova imersão. Cara, pode acontecer, cara. Porque quando você imaginaria, há um tempo atrás, o seu eu do passado, se chegar aqui no seu eu do futuro e for passado e falar, cara, futuramente a gente vai ter realidade virtual, você vai poder entrar dentro do jogo com um óculos, você tá dentro do jogo, cara. Você jogar com o seu personagem, você vê na visão do seu personagem. Quando que você pensaria que isso iria existir, cara? Era coisa que eu só imaginava, tipo, lendo o jogador número 1, sabe? Cara, é algo que a gente não imaginaria que aconteceria um dia. E isso, cara, eu não duvido nada que vai chegar pra filmes, animações, essas coisas. E se chegar, cara, todo mundo vai querer utilizar. Ver o seu personagem dentro do filme. Vai ser algo incrível. Porque isso já tá acontecendo com o jogo, cara. É algo totalmente incrível.